Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 623. Eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo Sil Pérez. Oi, Rafa. Oi, gente. A gente tá gravando com a câmera desligada, mas no meu coração eu acredito que todos estamos fantasiados. Sim. Em homenagem a esta data tão especial. Exato. É uma boa imaginação, Sil. Acho que é uma boa imaginação. E você percebeu que você tá voltando aqui com uma certa recorrência, sempre com assuntos ligados a horror, terror e Halloween, né? Tinha que ter também. É isso. Eu até tô pensando já no meu plano detalhe pra sair do tema de novo. Olhando em volta aqui o que dá pra ir. Vai indicar uma comédia romântica, de repente, né? É isso, Sil. Temos aqui também Natália Malini. Oi, pessoal. Obrigada mais uma vez pelo convite. Falar de terror sempre gostoso, né? Não tinha como negar um convite desse. Pois é. Agora, sem querer, né, julgar, Nath, mas uma pessoa que gosta de terror e nunca fez a brincadeira do copo é um pouco estranho. Olha, eu vou defender o meu caso e de muitas outras pessoas por aí. Uhum. Gente, nem todo mundo, nem todo fã de terror é fã de terror desde criancinha. Porque, né, eu fui uma criança muito medrosa, criada com a avó no interior. Então, assim, vou mexer com quem tá quieto? Até hoje eu tento me poupar desse tipo de coisa. É verdade, então, é verdade. Por favor. É melhor ver eles ali na tela e pronto, né? Claro, tem coisa que a gente não precisa provar pra tá certo ou tá errado, né? Fica na imaginação melhor. É isso mesmo. E aí temos aqui também a participação de Henrique Risato. Fala, pessoal, ainda bem que a Sil falou da questão das fantasias de Dia das Bruxas, porque esse ano de 2025 não vai ter fantasia melhor do que de Tia Gladys, do A Hora do Mal /Weapons. Melhor fantasia de Halloween de todas. Querida, um beijo. Diva, ícone. A esposa do Long Legs. Ela nunca errou, e se errou, foi tentando acertar, coitada. Exato. Quais itens precisam para uma boa fantasia de Tia Gladys, Henrique? Precisa de uma peruca laranja, sim, Chanelzinha. Sim. Precisa de um óculos bem grandão, tipo da minha mãe. Uhum. Precisa de batom. Meio borradinho, né? É. Precisa de uma bacia, um galho da árvore do demônio e um pouco de cabelo. Nossa Senhora. Eu não tenho culpa, ela ensinou direitinho como fazer a maldição no filme. É muito perfeito. É isso, tá aí, já fica a dica pra você que vai participar, porque, meus amigos, olha só, hoje estamos aqui, né, reunidos, e o clima está diferente, né, as luzes já baixaram, as abóboras já brilham nas janelas, e aquela sensação misteriosa de noite de Halloween chegou aqui no Cinemação. É a primeira vez que a gente vai fazer um podcast temático, né, assim, pensando no Halloween, que tá saindo justamente perto ali, né, do Halloween, e no episódio de hoje eu vou bater um papo aqui super descontraído, cheio de curiosidades e tal, com a Sil, com a Nath, com o Henrique, para explorarmos juntos ali a origem dessa data, né, super instigante, contar histórias ali de Halloween que a gente viveu, de repente, por que não? E trazer também aquele arsenal de dicas para você que adora assistir filme com clima de Dia das Bruxas, né? Será que você sabe aí como que o Halloween começou? Por que será que tantas histórias de monstros, bruxas e fantasmas, né, tomam conta dessa época assim? E quais filmes realmente se passam durante o Halloween ou não, né? Será que você já assistiu todos eles? Então é isso, prepare a sua fantasia, o Henrique já deu aí uma dica de uma boa fantasia, você também pode preparar uma pipoca que vai ser bom também, porque hoje a gente vai bater esse papo recheado de dica, história, boas risadas aí sobre esse universo mágico. Seria legal se você fizesse um plot twist
E de repente fala assim, e quais os melhores álbuns do Halloween? E por que o Michael Kiske foi o melhor vocalista? E, tipo, é um episódio sobre a banda Halloween. Nossa! Metal. Inclusive, vem ao Brasil em 2026. Fica aí a informação. Olha! Eu já fiz do Halloween também, do Halloween e do Gamma Ray, muitos anos atrás. Olha aí, que massa. É isso. Vamos bater então esse papo sobre a festividade Halloween e filmes de horror, né, terror e tudo mais, que se passam aí perto dessa data e tudo mais, mas vamos bater esse papo agora no segundo ato desse podcast. Tava dando uma olhada, né, sobre a origem do Halloween, que é um negócio que eu não sei como vocês se relacionam com a data, mas aqui no Brasil, né, ele é conhecido como Dia das Bruxas, mas já tá meio popularizado justamente chamar de Halloween mesmo, né? E o Dia das Bruxas meio que tem ficado em segundo plano, mas é aquele momento onde o pessoal vai lá, se fantasia, decora as casas e ambientes, né, e tal, cheio de monstro, caveira e tal, e tem aquela famosa brincadeira do doces ou travessuras. E aí quando eu fui procurar a origem do Halloween, né, ele tem origem lá nos povos celtas, né, que viviam ali onde hoje é o Reino Unido, a Irlanda, a França, há mais de 3.000 anos. E aí esses povos celtas ali, eles celebravam, eles tinham uma festividade ali chamada Samhain, que era para marcar o fim do verão e o início de um novo ano, começando exatamente na noite do dia 31 de outubro, né? Os celtas, eles acreditavam que nessa noite o mundo dos mortos e dos vivos também acabavam se misturando e as almas dos que haviam morrido no último ano ficavam vagando ali pela terra. E para se proteger desses espíritos, eles faziam fogueiras e as pessoas colocavam fantasias assustadoras ali para tentar espantar essa galera. É meio que uma filosofia nataliana, podemos dizer, né? Que se tá morto, fique lá, não precisa vir pra cá, né? Pois. Nataliana, vocês perceberam que eu fiz uma referência ao nome de Natália, né? Não podia deixar passar, né? Eu adorei. Eu gosto de dar referência. É que ele tá animado, ele tá emocionado. Se não for... Não, é isso. Se não for pra rir comigo, que riem de mim. Eu tô bem. E aí vejam, com o tempo, o cristianismo, né, acabou mudando a data do dia de Todos os Santos, né, para 1º de novembro, e teve essa mudança porque tem um nome, né, o dia de Todos os Santos é conhecido como All Hallows Eve, né, que depois, com a mudança ali, com uma maneira de falar, veio o nome Halloween, mas ele vem dessas 3 palavrinhas, né, All Hallows Eve. E esse período, né, também ficou ligado a essa celebração religiosa. No Brasil, a gente tem a data comemorada todo ano no dia 31 de outubro, né, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. E no Brasil a tradição cresceu principalmente ali a partir dos anos 90 por influência justamente de filmes, de séries, escola de inglês, né, que traziam muito dessa cultura pop americana. E aí a gente começou a chamar de Dia das Bruxas. E hoje é uma festa que é muito comum nas escolas, né, em centros culturais, festas temáticas, né? Tem muito em condomínio também, a galera adora, porque daí as crianças podem sair realmente fantasiadas na rua e tudo mais. Enfim, e eu queria começar esse papo, depois de trazer essa história toda aqui, perguntando para vocês como que era a relação de vocês com Halloween, assim. Sempre foi uma data que vocês falavam, putz, que da hora, eu posso me fantasiar de algum monstro, alguma coisa, ou vocês não curtiam muito? Como é que era essa relação do Halloween? Eu sempre achei muito divertido. Eu nunca morei em prédio, né? Só depois de adulta, assim. Então eu nunca pude aproveitar as gostosuras e travessuras. Mas até, como você falou, Rafa, principalmente escola de idiomas, assim, sempre nessa época fazia muito, né? Decoração e tal. Daí na adolescência sempre tinha alguém que fazia uma festinha. Até na escola também. Eu gostava muito de... Assim,
Na época não tinha internet, tá? Eu nunca tinha ido atrás da história do Halloween mesmo. Aí depois, quando eu fui me inteirar melhor, ficou muito mais esse folclore todo, ver o que a gente vê em filmes, tipo a abóbora, né, que é o mais comum, assim, saber de onde veio, por que surgiu, saber que antes era um nabo, sabe? E não uma abóbora. Caraca, eu não sabia disso, não. Era nabo? Porque no Reino Unido, né, nessa região dos celtas, o que não tinha abóbora. O mais comum era nabo e era isso que se fazia, porque a luz da vela mantinha esses espíritos, porque é isso, né, no dia do Halloween, o véu entre o nosso mundo e o outro mundo fica mais fino, né, então os espíritos poderiam vir para o nosso, né, e aí uma das coisas é manter uma chama acesa, porque é como proteção, então as pessoas deixavam dentro do nabo para não apagar, assim. Mas tem uma outra lenda também de um cara chamado Jack, que ele fez uma pegadinha com o diabo quando era vivo, e aí o diabo falou, quando você morrer, você não vai pro inferno. Só que ele era um cara, ele não era uma boa pessoa, assim. Então, quando ele morreu, ele também não pôde ir pro céu. Daí o diabo deu uma brasa para ele, para iluminar o caminho dele na eternidade enquanto ele vagava pela terra, e ele colocou essa brasa dentro de um nabo para iluminar o caminho dele. Então é tudo isso. Daí foi virar abóbora quando passou para os Estados Unidos, né? Na época da imigração em massa, assim, de irlandeses e escoceses, lá no século XIX, eles levaram, né? Esse povo levou essa tradição toda para os Estados Unidos, e nos Estados Unidos era mais fácil achar abóbora do que nabo, aí mudou. E é mais fácil também de colocar uma vela dentro de uma abóbora, né? Convenhamos que... Aí um exemplo de não mexer com quem tá quieto. Ainda daquele Jack O'Lantern, né? Exato, esse aí mesmo. Jack Cabeça de Abóbora. Caraca. É bem cara de inimigo do Batman. Justamente. Ô Sil, mas por exemplo, você participava dessas festividades, sei lá, na escola, você gostava de se fantasiar, ou depois, né, que, enfim, já fora da escola, era um período assim que você falava, vou me fantasiar, eu gosto desse ambiente, assim, ou não, era uma coisa mais, sei lá, que passava meio na tangente ali pra você? Não, eu gostava, mas eu lembro que na época da escola eu me fantasiava mais, sei lá, compro um chapéu de bruxa, põe uma roupa preta, sabe? Eu acho que isso foi legal, que até depois, assim, quando eu comecei a assistir filme de terror, aí tem aquele negócio, se fantasiar como algum personagem que eu tô vendo na tela, sabe? E fazer um negócio mais específico, assim, aí acho que ficou até mais legal. Mas quando eu era na adolescência, assim, era uma coisa um pouco mais genérica. Eu pergunto isso porque, eu sempre fui aquela criança que detestava me fantasiar. Seja pra festa junina, pra Halloween. Eu nunca gostei desse negócio de ficar fantasiado e tal. E até hoje é assim. Eu não curto muito festa fantasia, esses negócios. Eu vou, né, se fizerem eu vou, mas eu fico meio... não tô muito afim. Acaba logo. Eu amo. Você ama, Nath? Eu amo. Nossa, quem gostar de festa de fantasia, me chama. Não tenho tantas fantasias, mas nossa. Eu acho que isso, igual a Sil, eu também morei na infância em casa, tal, no interior. Então, fantasia geralmente era mais no carnaval, assim. Mas eu achava muito legal as fantasias de Halloween, achava a estética muito interessante, portanto que não fosse muito repulsiva, né? Então, tipo, sei lá, a cara da Reagan do Exorcista, né? Aí eu tinha um cagacinho. E eu também, quando era criança, eu tinha muito medo de palhaço de Papai Noel. Mas, curiosamente, qualquer outro tipo de fantasia me apetecia, visualmente falando. Então, eu não tinha, assim, o costume de, estar sempre fantasiada nas festividades, porque raramente tinha na escola, assim. Mas eu gostava. E hoje eu
amo qualquer coisa à fantasia. Caramba, que doido isso, né? É muito perfil, né? Assim, pra você, como é que era, Henriquinho? Você colocava sua fantasia de fantasminha e ia lá encher as pessoas e pedir doces? Então, na escola, como você bem sabe, assim, que a gente estudava junto, a minha fantasia, assim, era o ano inteiro que era de loser, né? Não era nenhum personagem. Terapia, gente, façam terapia. Comigo. Sempre bom. Mas não tinha muita festa, assim, pra ir. Só que eu lembro que uns anos atrás teve aniversário, acho que de uma prima ou da minha irmã, alguma coisa, que foi uma festa fantasia, e eu fui numa loja de fantasia, tá ligado o Billy, que é o bonequinho lá dos Jogos Mortais, que anda no triciclo? Uhum. Sim. Aí tinha, tipo, a máscara dele e aquela gravatinha borboleta. Aí eu catei, tipo, um terno meu velho, comprei a máscara, tudo, e daí fui de Billy. E eu ficava um tempão, assim, sentado, tipo, meio que jogado como se fosse um boneco de verdade, assim, parado nos lugares aleatórios pra assustar minhas priminhas pequenas. Muito bom. Não, o susto era sempre uma coisa válida, né? Assim, independente de gostar ou não de Halloween. Isso, assim, eu pratiquei bastante. Nossa, e a gente, agora em outubro, né? No final de semana agora de outubro, teve a Horror Expo, que foi eu, Daniel Cury, e a gente tava com as Rainhas do Grito aqui presentes, parte delas, né? A Sil, a Nath, e elas até palestraram, e eu fiquei impressionado lá no evento, a qualidade dos cosplayers de terror, tipo, absurdo, muito foda, muito fantástico. Isso é impressionante como a coisa foi se profissionalizando, né, realmente com o tempo. E o próprio horror, né, vocês acham que ele ganhou também uma maturidade social, vamos dizer assim, ele passou a ser um pouco mais aceito, visto que o Halloween, ele meio que é uma porta de entrada mesmo, né, disso. Eu acho que, assim, é uma forma de você apresentar, né, esses personagens, tipo vampiro, lobisomem e tal, uma coisa um pouco mais folclórica, que não precisa necessariamente estar atrelada à cultura pop, a filmes, a séries, a jogos e tudo mais, mas é uma maneira de você meio que introduzir as pessoas dentro desse universo de uma maneira mais lúdica, né? Como é que vocês veem isso? Eu acho que pegando assim pelos monstros mais clássicos, que são a porta de entrada mesmo, né? E ultrapassando uma barreira um pouco de preconceito mesmo, que acho que já caiu bastante, mas essa coisa de você ver um filme, adora e fala, ai, mas não é de terror, né? É um suspense, é um drama com elementos, sabe? Tipo, ultrapassando-se isso, né? Eu acho que já melhorou bastante, sim. Tem até, se a gente pegar, por exemplo, o Terrifier, que já tem 3 filmes, né? Sim. Por mais que ele seja uma trecheira muito sangrenta, assim, muito violenta, mas qualquer pessoa sabe quem é o palhaço Art, sabe? Até mais do que um Pennywise, por exemplo. Então tem, eu acho que alguns personagens que conseguiram furar a bolha e acabam atraindo mais o interesse das pessoas, né? E é isso, é uma porta de entrada para cada... O terror é cheio de subgêneros, né? Então acaba que cada um vai fazendo um caminho pelo seu favorito ali. Mas eu acho que já melhorou, sim. Terrifier, inclusive, o início, o primeiro filme lá de 2016, é um terror sangrento e tal, que se passa na noite de Halloween, né? Sim. Se eu não me engano, todos passam. Quando a gente dá a gente pesquisa no IMDb, ou acho que mesmo no Prime Video, que hoje tá, ele tá assim, Terrifier ou início. Mas eu acho que antes mesmo, ele tinha um nome original, que era o All Hallows Eve. É isso, né, meninas? É porque ele surgiu como um curta, né? Uhum. Então é numa antologia de curtas que se passam no Halloween. E o arco do Terrifier era um curta que fez muito sucesso,
dentro desses outros, né, dessa mesma antologia aí, e acabou ganhando a sua própria saga, né? Então, se eu não me engano, como o Art volta uma vez por ano, essa uma vez por ano é sempre no Halloween, né? Então, por isso. Nossa, e eu acho... É literalmente aterrorizante. Eu sei que é bagaceira, puta, tem gente que dá risada, mas eu acho muito aterrorizante. Eu fico muito impressionado, assim, é muito... É os assim, que eu tenho que assistir à tarde e eu começo a parar de olhar na tela, assim, é muito bom. É que o Art é muito carismático, ele é muito expressivo. Ele não fala. Pode ser bonzinho, né? Sabe um filme, Henrique, que se passa também durante o Halloween? Você vai lembrar desse filme. Sei, Halloween. E é um filme... Não, tem o próprio... Acho que o Halloween é um ótimo exemplo. Mas tem um, Henrique, que você vai lembrar com certeza, porque passou diversas vezes na sessão da tarde, que é o Abracadabra. Lembra de 93? Ah, sim. Com a Sarah Jessica Parker e tal. E é um filme que é isso, né? São 3 bruxas ali, que elas voltam à vida justamente na noite de Halloween, assim. E ele ficou muito popular, né? Entre famílias, crianças e tudo mais, porque ele é uma comédia, ele é uma comédia, assim. Ele passava no SBT, principalmente nessa época de dia, porque eu lembro que no SBT, se eu não me engano, era de sexta-feira, mesmo que não coincidisse, né, com o dia 31 de outubro, que é o Halloween em si, né, sempre no SBT, assim, à noite passava algum filme de terror ou terrir, entre aspas, e o Abracadabra era um dos exemplos, assim, que eu lembro de passar, sabe? De assistir, assim. Talvez na Globo também tivesse algum especial de... assim como tem a Semana da Criança, tinha alguma coisa de Dia das Bruxas. Mas o do SBT eu tenho uma memória mais vívida, assim, deles fazerem, sabe? E a Bette Midler, né, que faz uma das bruxas, é aquela que tem um dentinho, assim, parece um dentinho de coelho, assim. Vocês lembram desse filme? Claro, meninos? teve até continuação recente, que é horrível, né? Mas... Eu vi. Eu não vi. E tem coisa que é melhor deixar o clássico no passado, né? Mas capitalismo, enfim. Mas o primeiro realmente é muito bom. Eu acho que esse é um bom exemplo, inclusive, de o que o Rafa estava falando, de ser uma porta de entrada, né? Porque é uma comédia que usa elementos do terror, igual a Sil disse, o terror tem muitos subgêneros, né? E o terrir, não só o terrir, né? Mas como ele conversa muito bem com outros gêneros, eu acho que é quando ele conversa muito bem com outros gêneros que traz o interesse das pessoas. Inclusive, eu acho que essa parte da cultura pop realmente, pelo menos, faz as pessoas saberem que certas coisas existem, né? Então, mesmo que uma pessoa não assista, não consuma terror ativamente, ela vai assistir um filme de drama, um filme adolescente, uma série que seja, e sempre vai ter um episódio especial de Halloween. Então, sempre tem, né? E aí o pessoal se fantasia, enfim, cada um com seu especial aí. Então não tem como ficar por fora de uma coisa tão disseminada assim, né? É isso, né? A gente sabe que é americanizado e tal, mas o terror também faz parte da nossa cultura, né? Tanta lenda, coisas assim, folclore, enfim. Então, acho que quando essa parte imagética da coisa não é extremamente repulsiva, aí as pessoas olham como tipo, entendi, tipo vampiro, né? Igual a gente tá falando dos monstros clássicos e tal. Então, acho que quanto menos repulsivo, mais fica essa frestinha aberta pra galera começar a se aventurar e, quem sabe, descobrir que até gosta de terror, não necessariamente de filmes que só dão susto e coisas assim, né? Então, eu acho que é sempre válido esses outros gêneros usarem elementos do terror e ir conversando com o público de qualquer forma. E eu acho que isso conversa muito com, justamente assim, eu lembrei do Abracadabra, né? Porque quando a gente falou de filmes que se passam no Halloween, eu lembrei muito desse filme justamente
porque era um filme que eu assistia na adolescência, assim, né? É um filme de 93, então, putz, eu vi, passou bastante. Mas, se você pega outros gêneros, tipo a própria animação, né? A Noiva Cadáver, por exemplo, de 2005, lá, a animação do Tim Burton, né? Ele é um filme que não necessariamente, né? Ele se encaixa com o Halloween, assim, de uma forma tão direta, mas ele se passa ali próximo, né, a essas festividades e tal, e ele tem muitas características que remetem ao Halloween. E daí, mesmo que você assista o filme, tipo, fora da época do Halloween, eventualmente, quando você for por uma festa, você vai ver alguém vestido de noiva cadáver, por exemplo, e daí você vai falar, caraca, tem tudo a ver. E é uma animação, né, que ela tem um clima sombrio e tudo mais, mas que não tem o peso, né? Tipo, não precisa necessariamente ser um Terrifier, né? Exato. Tem até pensando no O Estranho Mundo de Jack, por exemplo, que é um filme de Natal. Exemplo. Isso. Mas tem total clima de Halloween, né? Tem as abóboras, tem toda a imagem, assim, tá lá. Ele pode ser os dois, se ele quiser, tá bom? Exato. Tanto é que o nome original, The Nightmares Before Christmas, é o Pesadelo Antes do Natal. E pra mim ele é um filme de Natal, porque eu lembro que também passava sempre no SBT, na semana que antecediu o Natal. E aí eu fiquei com um pouco desse costume de, mais ou menos na época do Natal, eu assisti o Estranho Mundo de Jack. E ele também tá no tema porque o comecinho dele é o final do Halloween, é os monstros voltando pro mundo deles depois de um Halloween de sucesso, né? Uhum. E pensa, esses dias eu tava na casa da minha mãe, ela tinha ido no shopping, e aí tem umas lojas, essas lojas de enfeite, né, de Natal. Uhum. E aí é uma loja gigante que ela é um pedaço dela em cada lado do corredor, assim. E aí ela falou, um lado estava com todos os enfeites de Halloween e o outro lado estava com todos os enfeites de Natal. Então não tem como. Depois de outubro, junta tudo de qualquer jeito, assim, na vida. O próprio Estranho Mundo do brasileiro, né? É sobre isso. Mas o Estranho Mundo de Jack, eu acho que pra mim foi uma das principais portas, assim, principalmente esteticamente, porque eu gostava muito, e quando eu era criança, quando eu gostava muito de um filme, eu pedia pra minha avó comprar o VHS, e eu assistia compulsivamente de novo. Depois, quando eu fui ficando pré-adolescente, jovenzinha, assim, porque, eu fui uma jovem roqueira, né, gente? Uhum. Uma das partes da estética da jovem anos 2000 era usar coisa de caveira. E aí, eu lembro que minha avó, toda vez que via alguma coisinha do Jack Skellington, ela falava assim, eu trouxe o Jack aqui pra você. Ou, vi não sei o que do Jack e lembrei de você. Então, eu acho gostoso isso, né? A animação, cara, animação com tema de terror, eu amo muito. Noiva Cadáver, Nightmares Before Christmas, o Paranormal, Frank Winnie, tem tantas, eu acho fantástico, assim. Hotel Transilvânia. Fofo, sabe? Gosto. Você falou com a sua vozinha da maldade, Rafael. Porque o Hotel Transilvânia essa vozinha sua é uma aí. daquelas animações que, né, as pessoas fica meio no ar, assim, se ele é legal. Mas tem o próprio Gasparzinho, né, Nath? Também. Mas, Rafael... Com a Cristina Ricci, né? E com o Bill... Eu vou segurar na sua mão, no meu imaginário aqui, pra te dizer que, pra te lembrar, na verdade, que nem todo filme precisa ser 5 estrelas pra ser divertidinho, Rafael. A gente precisa tem razão. de filmes abaixo dos 5 estrelas. É verdade. Amo 3 estrelas, 3,5. Sabe, um conforto. Você dá um play descompromissado, sabe? Não, tem toda a razão. Você tem toda a razão. É porque realmente, assim, tipo, Noiva Cadáver, o Mundo de Jack é muito, tipo, é muito bom, né? E é stop motion também, que é uma paixão que eu tenho, assim, que realmente chama bastante atenção. Mas
dentro disso, né, que a gente está falando, sobre essas questões, né, de gênero, né, de filme que às vezes acaba ajudando também, né, a apresentar isso, né, a gente já conversou aqui uma vez e falou justamente sobre algumas dificuldades, né, que o terror, o horror tem de ser aceito, e ele acaba sendo um nicho dentro do audiovisual, enfim, de outras mídias, assim, que ele tem um certo preconceito. Vocês acham que de alguma forma o Halloween ele ajuda a quebrar esse preconceito? Assim, que é um momento do ano que ali o horror é aceito, sabe? De alguma forma. Porque, lógico, pode ter gente com fantasia de fantasminha de lençol, como pode ter o cara que faz um humano decapitado e andando com a cabeça do lado, né? Tipo, se tem coisas que podem ser chocantes também, mas parece que é quase que uma licença poética pra... Ok, vamos adentrar a esse universo do horror e terror, né? Eu acho que isso serve, inclusive, pra todas as idades, assim, porque... Assim, quando a gente é criança, às vezes os nossos pais não deixam a gente assistir filme de terror, sabe? Mas aí chega no Halloween a festinha do prédio e aí a criança vai e assim, porque criança assiste filme de terror escondido, né, gente? A gente sabe que ainda mais agora com internet facilita. Mas aí vai a criança na festinha do prédio, faz uma fantasia toda sangrenta lá, caseira, assim, e os pais acham lindo, maravilhoso, porque, olha a criança se divertindo. E tá o sangue, né? Exatamente. Então eu acho que é uma licença, né? E acho que ajuda, assim, a dar uma disseminada. Porque, claro, que vai ter gente, como você falou, Rafa, assim como tem gente que vai com o Fantasma de Lençol, que eu amo, clássico, incrível, sempre gosto. Mas tem gente que vai com fantasia também que não tem nada a ver com filme de terror, né? Sim, vai com qualquer coisa, assim, sei lá, Alice no País das Maravilhas, o que for. Mas acho que às vezes até dá aquela pontadinha de... Assim, tem o interesse por ser uma festa, né? Tem quem gosta de festa, assim, vai e se diverte, mas às vezes vê alguma fantasia ali também e desperta alguma curiosidade de saber o que é aquilo, sabe? Então acho que dá uma disseminada boa, assim. Se a gente for parar pra pensar, tipo, em outros gêneros, eu não sei, assim, mas se você for passar, tipo, comédia, enfim, uma comédia romântica, um drama e tal, a gente não tem muitos eventos, assim, tipo, globais, mundiais, que tem essa função, né, meio de trazer uma socialização daquilo, entende o que eu quero dizer? Tipo, não existe dia da comédia romântica em que todo mundo sai fantasiado de alguma coisa, né? De coração. Ainda bem, né? Sério? Porra. Gênero chato. Vai ter o dia dos namorados, né? Assim, mas ele tem um teor muito mais comercial mesmo. Né? Mas acho que é porque medo, todo mundo tem medo de alguma coisa, entendeu? E eu tenho medo do desconhecido e eu acho que isso une, né? A gente. A gente tem medo de algumas coisas, mas a gente se sente atraído para essas coisas do mesmo jeito. Então, que nem tem filme de terror, que é A Substância, que é um filmaço. Eu tava morrendo de medo, eu não fui no cinema assistir. Até porque, né, o meu primo, que também gosta de filme de terror, e sabe que eu morro de medo de body horror, falou, você não vai conseguir ver, mas eu te conheço. Mano, eu assisti 2 domingos seguidos, assim, assisti o filme um domingo, aí eu fui num barzinho com o Dani, com a minha namorada, e tava passando na TV do barzinho, A Substância. E parou na metade, a gente veio embora. Aí no dia seguinte eu falei, vamos assistir então inteiro pra você prestar atenção. Ou seja, eu assisti A Substância, tipo, 2 vezes seguida, daí eu, anestesia aí, daí eu falei, não, beleza, agora eu já não tenho mais medo, entendeu? Tá safe. Exato. Assistir o filme de terror, acho que mais do que qualquer outro gênero, é um gênero muito legal de assistir de uma forma, assim, coletiva.
É muito legal esse filme de terror no cinema e todo mundo berrando junto, todo mundo com a agonia junto. Dessa questão que a gente se atrai pelo medo, as emoções são muito misturadas, né? Então, não só todo mundo sente medo, mas eu acho que, por exemplo, o filme de terror, num geral, eu vou ser bem generalista agora, trabalha muito com coisas, entre aspas, desconhecidas, né? Então ele coloca ali numa fantasia, num símbolo, numa coisa que é um grande ponto de interrogação para lidar com coisas que são humanamente inerentes à nossa existência, né? Então eu acho que isso ajuda muito, por exemplo, e acho que também muitas coisas são culturais, né? Usando o exemplo aí do Dia dos Mortos como cultura latina, que é uma celebração, é uma festa, é tudo colorido, as caveiras todas pintadas, decoradas, a galera deixa doce, comida lá, enfim. E isso, estamos falando de uma parcela, né? E em outra parcela aqui, por exemplo, as pessoas têm muito medo até de falar de morte, né? Ai, não vamos falar de coisa ruim para não atrair. Ai, o próprio luto, né? As pessoas têm medo de morrer, porque eu não sei como vai ser, que eu vou sentir, se vai ter coisa depois, não vai, né? Então, acho que tudo que tem um grande ponto de interrogação para a humanidade é muito difícil de lidar e encarar. Eu acho que o terror ele trabalha muito isso, né? Claro, através de uma ficção, trabalhar esses medos comuns, esses grandes pontos de interrogação, mas dando um rosto, dando um tropo, dando um caminho de narrativa, enfim. Então, também é uma maneira de você lidar com as coisas assistindo, né? Você não precisa passar exatamente por aquilo, mas a gente aprende muito, principalmente quando criança, vendo, né? A gente imita, a gente vê e faz igual. Então, eu acho que é uma boa ferramenta e por isso que eu defendo muito, igual você falou, terror para criança. Usar isso como uma ferramenta de educação emocional ou o que seja, porque, cara, a vida é assustadora pra cacete mesmo. Eu acho que nada pior e mais aterrorizante do que a vida real, pra você poder lidar. Mas você também vai mostrando para essas crianças, elas vão lidando com algumas coisinhas assim, que tipo, é isso, né? Precisa ter medo de fantasma? Não precisa, olha aqui, né? Então eu gosto quando usa protagonismo, assim, desses elementos de terror em outro tipo de gênero para poder ter essa porta de entrada e que as coisas não precisam ser só desgraçamento mental. E meio que tem um lance também, Nath, daí não sei se isso é uma coisa válida que eu estou falando completamente sem sentido, mas que você também meio que terceiriza, você tipo materializa também total aquela coisa na sua frente. Então você também não precisa ficar interiorizando demais, né? Tipo, penso demais em fantasma ou pessoas mortas e tal. Quando você assiste um negócio que seja qual for a linguagem do horror ou da comédia e tal, mas que ela brinca um pouco com isso, aí você assiste um Gasparzinho realmente, sabe, assim, aí você fala, também, né, também não é assim, tipo, eu consigo ver meu medo ali na frente e de alguma forma lidar com ele de maneiras diferentes também, né? Total. E eu acho que é legal ver como o terror bate diferente para cada pessoa também. Tipo, o Henrique citou A Substância, que, assim, fala de envelhecimento feminino, pressões estéticas, e cai mais sobre as mulheres mesmo, né? E, assim, acho que o Rafa também gostou bastante do filme, né? Se eu me lembro bem do episódio que vocês fizeram, porque é um filmaço. Mas tem cara que assiste e fala, não entendi. Ou, né? Precisava tudo aquilo no final. Ou, sei lá, recentemente saiu Faça Ela Voltar, que fala sobre luto, sobre uma das personagens é uma mãe que perdeu uma filha criança, né? E assim, eu nunca fui mãe, nunca
perdi, assim, uma criança, mas entendi, né? Você sente empatia pela dor daquela pessoa, mas teve gente que, tipo, teve um amigo meu que assistiu e falou, putz, eu não gostei porque me deixou na bad real, assim, sabe? Então, bate muito diferente para cada pessoa, eu acho isso muito interessante também, por isso que é legal até de conversar, assim, para ver como que, né, cada tema, assim, cai para cada pessoa. É muito legal. E aí me diga uma coisa, vamos supor que a pessoa que tá querendo entrar no clima, né, do Halloween e tal, a pessoa tá pensando, né, em assistir coisas para entrar um pouco nesse clima. Vocês acham que um bom começo é justamente ir pros clássicos, tipo assistir Halloween lá de 78, A Hora do Pesadelo, Sexta-feira 13, O Exorcista? Ou vocês acham que já dá para pegar alguma coisa um pouco mais moderna para entrar no clima, entendeu? Não sair chocado e chorando em posição fetal, por exemplo. Pra entrar no clima do Halloween, é isso? Exato. Vai, manda bala, Nath. Os clássicos são mais pra galera do nicho já. Eu acho que quem tá chegando sabe que o Jason existe, sabe que o Fred existe, mas pode ser que não saiba nada muito além de que é um assassino, né? Tudo bem. Então eu acho que o slasher, ele, em termos, pode ser uma porta de entrada, mas pero não muito, assim. Eu acho que, por exemplo, não querendo dar uma de horror elevado, nem nada do tipo, mas eu acho que A Bruxa é uma boa porta de entrada, Pecadores é uma boa porta de entrada, até o próprio Weapons, A Hora do Mal é uma porta de entrada. Eu acho que eles são, entre aspas, mais leve, mais uma vez, imageticamente falando, e ao mesmo tempo trabalha o horror usando outros tipos de elemento, às vezes comendo pela beirada, e aí tem momentos fortes, né? Então não é pancadaria o tempo todo. Eu acho que O Exorcista é para os fortes. Quando eu era criança, eu ficava uma semana sem dormir, só de ver a propaganda passando na TV aberta. Então, assim, eu acho que não é pra todo mundo como porta de entrada, não. Acho meio hardcore, inclusive. Tem um filme, acho que foi um dos últimos filmes de terror que eu assisti com o Rafael até no cinema. E eu gosto pra caramba, apesar de só ter assistido no cinema mesmo, que é o Midsommar. Sim. É um filme de terror. Ele já é muito diferente, porque ele se passa de dia e tal. Só que eu lembro perfeitamente da gente estar no cinema e eu ficar o tempo todo assim no meu cérebro. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar... Tudo assim. A partir do... Acho que até antes dos idosos pularem lá do precipício e tal, eu já tava assim com a pulga atrás da orelha. Mas depois... E você vai vendo aqueles caras, os amigos lá da Dani, né, da personagem da Florence Pugh, fazendo merda atrás de merda, e eu ficava, meu Deus, vai dar uma merda tão grande nesse filme. Então, assim, não tem monstro, não tem assassino, é tudo meio que situacional. Existe essa palavra? Não importa, você inventou agora. Inventei. Copyright. Entendemos o contexto. E funcionou super. É assim, exato. Então é isso, a situação vai escalonando. É um exemplo de filme de terror, mas que é totalmente de um outro tipo de terror, assim, sei lá, o Exorcista, por exemplo, o próprio Terrifier, né, do Art, que é mais um slash. Então é isso que é legal também do terror. São várias caixinhas, e tem algumas caixinhas até que elas vão se intercambiando, elas vão se moldar. É que nessa porra não tem vídeo, mas eu tô fazendo caixinhas com a minha mão e tô tentando grudar uma na outra. Então elas vão se intercambiando, sabe? Elas vão se juntando. Isso é muito... por isso que terror é um dos meus gêneros favoritos, assim, de cinema. Que dá pra brincar de muitas formas diferentes. Caixinhas com a mão se conectando me quebrou no meio, assim. Putz, tinha que ter um... Posso falar? A gente... Desde que começou o podcast de cinemação, o Rafa sabe muito bem, eu adoro Hugh Grant. Eu sempre falei, vamos fazer um episódio de comédias românticas com o Hugh Grant. Eu sempre dei essas dicas, assim.
E acho que foi no ano passado, ou talvez esse ano, teve um filme de terror com ele, que é o Herege. É verdade. E é muito legal esse filme, e é tipo Hugh Grant sendo Hugh Grant, tá ligado? Aham. E é Eu bem não assisti legal. esse assim, filme, falam que ele é legal, né? Um filme bom. ele já tá... Divertidinho. Não lembro que streaming que ele tá, mas ele já tá aí, entendeu? Vocês sabem que assim, eu sou fã do cara, mas todos os filmes do Jordan Peele, eu fico assim, pra mim são filmes que casam muito bem com o Halloween, sabe? Principalmente Nós. Nós, eu acho que é um Halloween, e eu já vejo a galera indo pras festas de Halloween fazendo o papel dos outros ali, sabe? Uhum. Sim. Eu amo. Eu acho que o Halloween tem muito essa coisa de... Como tem essa tradição de ir, né, na casa das pessoas, assim, as crianças baterem na casa das pessoas e tal. Eu acho que é até um ponto que o Nós casa, porque ele é um terror de invasão domiciliar, né? Então acho que tem tudo a ver mesmo. É verdade. Eu já pensou... Olha, não tem nada a ver com o assunto, mas esses dias eu tava vendo um vídeo, acho que passou no Instagram, de um cara que fez o clone da voz do pai dele. E aí o cara usou IA pra fazer, né, esse clone da voz do pai. E aí pegou uma foto do pai, fez um WhatsApp... E aí ele gravava e mudava a voz dele pra voz do pai, entendeu? E aí ele mandou uma mensagem pro pai falando assim: tô vendo aí que você tá usando minha foto, falando com a minha voz, que é isso? Aí o pai ficou fudido. Genial. E aí o pai começou a falar assim: como assim eu tô fazendo isso? É você que pegou, é você que tá fazendo. Daí o cara: não, é você. Olha aí, minha foto é igual. É golpe isso. Aí o pai ficava: fala seu nome que eu vou te processar. Então, eu não sei vocês, assim, eu não sei se já tiveram oportunidade, mas nessa época a gente coloca doce na porta de casa, sabe? Porque quando aparecem as crianças, a gente sempre vai lá e leva pra elas, porque sempre teve essa brincadeira do doce ou travessura, né? E a gente nunca sabe qual é a travessura. Então, pra não correr o risco de, sei lá, ter um cocô na porta... qualquer coisa, a gente dá o doce, entendeu? Mas não sei se vocês já fizeram essa brincadeira ou já receberam essa brincadeira. No meu prédio só mora velhinho. Então, no meu também. A mais próxima de uma criança. Eu acho que sexta-feira eu vou sair pedindo, viu? Eu acho que é uma boa, eu acho. Aqui no condomínio que eu moro, tem ano que tem mais, tem ano que tem menos. Teve até um ano que choveu, aí tinha umas criancinhas com o pai com o guarda-chuva, eu fiquei morrendo de dó. Mas tem... Só que no fim, assim, é pouca criança e é mais o demônio da vida real, também conhecido como adolescentes. Então é mais jovens merdeiros que querem pegação desenfreada e droga, sabe? Então eles ficam andando assim de preto. Entendi. Por aí. Vamos julgar? Tá errado. Não. Tá na melhor Quem gosta de drogas e isso. pegação, né? Estão na melhor idade pra fazer merda, tem o respeito. Mas eles vêm, teve até e aqui no condomínio, né? Antes era meio aleatório, agora é assim, se você quer que as crianças, a galera pare pra pedir doce, você enfeita a sua casa de Halloween, entendeu? De Dia das Bruxas. E aí teve um dia que ia ser a noite de Halloween, aí um amigo nosso, né, o Matheus, amigo meu e do Rafa, fez um Halloween na casa dele. E daí ficou aquela coisa, porra, minha casa tava toda decorada e eu não ia estar. Os molecadas iam zoar. Aí o que aconteceu? A minha mãe ficou aqui em casa pra dar doce pras crianças, sabe? E aí, tipo... Eu, Rafa, lá no churrasco do nosso amigo de Halloween, e às vezes vinha umas fotos aleatórias da minha mãe com umas molecadas que eu nunca vi aqui na frente da minha casa, assim. Exato, colocou a mãe
cobrir só pra não ver a pessoa jogar papel higiênico na árvore que você não vai conseguir tirar, né? Essas coisas. Não, sei lá o que ia ser as travessuras deles, né? Agora, uma outra pergunta que eu queria fazer para vocês é o seguinte: a gente tá falando desse âmbito social que o Halloween acaba trazendo, tanto pro lado, né, de você, enfim, vivenciar esse lado lúdico, essas fantasias e tal, como também o fato do Halloween ser essa porta de entrada para desmistificar um pouco desse olhar pro horror e tal. E aí, sempre que eu falo sobre esse assunto, eu lembro do Zé do Caixão, né? Que é um marco, assim, um cara que mudou o cinema brasileiro justamente porque Mujica era um... Como que a gente poderia dizer? Ele era um símbolo, né? Desse cinema de horror brasileiro, assim. E ele tinha muito disso também, né? De trazer essa ideia de desmistificar e tudo mais. Vocês acham que, de alguma forma, o próprio Halloween teve também uma perpetuação dentro do Brasil, funcionou também dentro do Brasil, porque tinham figuras como o Mujica, assim, que, né, ajudavam também a gente a olhar para essa coisa do nosso terror, assim, porque também eu entendo que quando a gente fala, que nem a Nath bem falou, né, que tem já o dia a dia que é assustador e tudo mais, mas quando a gente fala de uma coisa mais pé no chão, assim, tipo, que se passa aqui, eu acho que tem uma coisa também de dar um calafrio na gente, porque a gente se identifica. E aí eu aproveito até para trazer, né, que tem 2 filmes que eu acho que são fabulosos de horror brasileiro, tipo As Boas Maneiras e O Animal Cordial, por exemplo, que eu vejo como 2 filmes maravilhosos, assim. O Animal Cordial eu acho de uma genialidade, assim, mas é um terror que você vê, tipo, a calçada, sabe, brasileira ali. E aí isso meio que te traz no imaginário os nossos medos, né? O medo daqui, do Brasil, assim. Como é que vocês veem, tipo, o papel do Mujica em relação a Halloween, ao horror e tal? E como que tudo isso meio que se conecta, assim, de alguma forma? Eu sempre fico um pouco triste de pensar que eu conheci o Zé do Caixão, né, como o cara que ia no programa do Gugu no domingo e era meio que motivo de piada. Pra cortar as unhas, né? Lembra? Exato. E assim, eu era criança, eu sei, mas não fazia ideia que esse cara fazia cinema durante a ditadura, sabe? E que são filmes foda, assim, tipo, não é qualquer porcaria também. Então, assim, eu sempre... É aquela coisa, é válido trazer esse personagem pra um programa do domingo à tarde? É legal, mas aí se você vai trazer pra desvirtuar tudo que ele é, né? Não como esse cara, né? Exato. Então aí qual que é a vantagem, né? Então eu acho que cinema brasileiro... Eu até tá estreando... Esse programa sai dia 31, né? Então ontem estreou A Própria Carne, que é um filme de terror produzido pelo Jovem Nerd. Quem escuta podcast deve conhecer o Jovem Nerd, tendo escutado ou não, porque eles estão aí há muito tempo. Fazendo podcast de verdade, né? Igual a gente aqui. Nem tão jovem nerd, né? Exato. E assim, eu acho que um filme desse, por exemplo, que vem com esse grande nome, né, vinculado, é um serviço, assim, pro terror nacional. Porque tem gente que pensa, o filme... Primeiro, não existe terror feito no Brasil, né? A primeira coisa. Ou, se existe, é só na favela. Então... São algumas barreiras, assim, um pouco difíceis de ultrapassar, às vezes, também. Mesmo gente que costuma assistir terror de fora, né, às vezes não olha para o que está sendo feito aqui. Eu acho que o Mojica e o personagem Zé do Caixão, né, por ser tão característico, ser essa imagem tão forte, quando as pessoas começam a prestar um pouquinho de atenção no terror, eu acho que ele é, sim, um ponto de interesse, assim, né, de outra porta de entrada também para você tentar desvendar um pouco mais. É que nem todo mundo vai ter
essa boa vontade de ir atrás, né? Não vai necessariamente despertar, assim, em todo mundo. Mas eu acho que o Mojica tem um papel muito importante no cinema, mas nesse sentido também da novidade, né? De trazer essa figura, assim, para a visão das pessoas, eu acho que é importante também. Eu acho que, inclusive, as pessoas iam vestidas de Mojica nos Halloweens, né? Inclusive. Eu acho que tanto o Mojica quanto... Tem outro ponto que ajuda um pouco quando a gente fala dessa disseminação no Brasil, que é as contraculturas, né? Então, os nossos góticos, toda essa galera que está sendo subversivo nas roupas que estão usando, e a gente sabe que, né, dentro da contracultura, muita coisa se conversa, né? Então, o gótico, claro que a maioria, não tô falando todo mundo, hein? Maioria vai gostar de filme de terror. Então, a gente, por exemplo, na contracultura do punk, a gente tem bandas de horror punk, e aí tem a galera que conversa. Então, tudo vai se conversando. Eu acho que essa questão de estética, como o Mojica foi fiel a ele mesmo, né? Aquilo que ele era do começo ao fim, acho que isso torna ele uma figura marcante, e isso que chama atenção, né? Quando você... banca suas gracinhas mesmo, e é isso aí. Gugu pode tirar sarro, mas o cara tá lá, o cara continuou fazendo filme, o cara... É isso, né? É um nicho. Mas, igual eu disse, acho que, claro, existem maneiras de você mostrar ao público essas coisas, né? Mas acho que essa parte de o diferente gera interesse nas pessoas. Porque mesmo que a pessoa não queira, eu não quero me vestir assim, mas gera nossa, que coisa curiosa, né? E agora a gente poder ter tantos filmes de terror nacionais conseguindo uma distribuição boa, chegando nos cinemas, e não só a gente ter que caçar esses filmes, ou ver esses filmes apenas em festivais independentes, etc. Eu acho que isso, com certeza, vai aumentando o nosso acesso e tirando um pouco do terror das mãos estadunidenses, né? Essa cultura tudo lá de fora. Então, que a gente não precisa fazer filme de terror brasileiro que seja um copia e cola de uma fórmula estadunidense, né? Então, a gente tem muita coisa aqui que pode ser trabalhada, e pode ser trabalhada com maestria, inclusive nos exemplos que o Rafa citou. A gente, inclusive, no Rainhas do Grito, temos um episódio sobre o animal cordial. As boas maneiras vêm aí algum dia, inclusive vem aí, quando não sabemos, vai ver aí. Então, é muito bom ver, inclusive, né, nós, do Rainhas do Grito, que no nosso podcast a gente fala de terror feito por mulheres, pra gente dar até um quentinho no coração a mais, poder ver isso chegando num público maior. Aliás, Henrique, acho que é uma ótima dica, né? Quem quiser conhecer o Zé do Caixão e assistir à meia-noite, levarei sua alma, né? Com certeza. Eu tava tentando ver aonde que tem atualmente os filmes dele aqui. Tem bastante coisa no YouTube. Bastante. Liberado. Algumas coisas no YouTube. Acho que a meia-noite mesmo tá lá. Eu acho que todos esses, assim, né? Tipo, a meia-noite levarei sua alma, essa noite encarnarei no teu cadáver, que são filmes de assim, bem raiz, né, do Zé do Caixão. Mas tem também, por exemplo, o Encarnação do Demônio de 2008, que é encerrando, né, a trilogia do Coveiro, né? Do coveiro mais famoso do Brasil, que é o Zé do Caixão, assim. Eu acho que ir por essa sequência, assim, e conhecer esses filmes, eu acho que é um bom caminho também, né, pra quem quer.
Sil, você falou sobre um filme bom aí pra começar um Halloween? Não, mas eu tenho um perfeito que eu indico para qualquer pessoa, porque ele é engraçadinho, mas ele também tem gore, então agrada todo mundo. Que é o... É o Contos do Dia das Bruxas, de 2007. E, assim, ele é ambientado na noite de Halloween, mas não só. Eu gosto muito dele porque, por exemplo, você pega o Halloween de 78, ele é ambientado na noite de Halloween, você vê as casas enfeitadas, tem a galera pedindo doce e tal, e o Michael Myers arrasando com as babás, né? Mas ele não vai muito a fundo no Halloween em si. E o Contos do Dia das Bruxas faz isso. São 4 histórias, 4 ou 5. Ele é num formato de antologia, mas não aquelas que é tipo um curta, depois outro curta, depois outro. Tudo vai acontecer, todas as histórias vão acontecendo ao mesmo tempo, no mesmo bairro, e os personagens vão não se encontrando necessariamente, sei lá, falando um com o outro, mas, sei lá, você tá vendo uma história aqui, de repente passa um ônibus escolar lá atrás, que ele é parte de outra história, né? E não é linear também, então... Tem uma coisa que aconteceu agora, e aí com o vizinho tá acontecendo outra, e aí depois quando você vai ver com outro personagem um pouquinho mais pra frente, na verdade aconteceu antes. É uma doideira, é fácil de montar quando você assiste. Mas, enfim, se passa no Dia das Bruxas, começa com um casal voltando pra casa depois de... Acho que eles foram numa festa fantasia, algo assim. E assim que eles chegam, a moça começa já a tirar a decoração e o marido dela fala, não, mas não é nem meia-noite ainda. Ela, não, mas amanhã minha mãe vai vir pra cá de manhã, não sei o quê, você não vai resolver isso, então eu já vou tirando aqui, e ela apaga a abóbora. E assim, a abóbora, como eu disse lá no começo, serve para proteção. E ela tira isso antes de o Halloween acabar. Então já acabou pra ela ali, ela é a primeira morte do filme, né? Mas a gente vai vendo outras personagens. Tem um grupo de mulheres jovens, cada uma se fantasiou de uma princesa da Disney, assim, e uma delas é a virgem e as outras estão meio que empurrando ela ali pra conhecer um cara essa noite, assim, né? E elas vão pra uma festa depois, mas tem algo ali por trás da história delas, né? Tem um grupo de crianças que vai pra uma pedreira, onde o tal ônibus escolar caiu, foi jogado, né, da pedreira e matou as crianças que estavam dentro dele muitos anos atrás. E aí esse grupo de crianças hoje vai lá para pregar uma peça em uma das meninas, e é uma menina que gosta muito de Halloween, ela é totalmente deslocada, assim, e ao longo do caminho ela vai dando umas dicas, tipo, um pergunta para ela, você gosta do Halloween? E ela fala, você quer dizer o Samhain? Sabe? Tipo, e ela começa a falar algumas coisas das lendas do folclore celta, assim. Então, ele entra muito nessas questões mais folclóricas, mesmo que não seja super explícito, sabendo, assim, de onde veio, você consegue identificar. E tem o Sam, que é o mascote, que ele tá na capa do filme, assim, é um menininho usando um macacãozinho laranja, daqueles que abre a bunda, sabe? Que tem a abertura na bunda. Pijaminha. E a cabeça dele, ele usa um saco de estopa, assim, com botões no lugar dos olhos. E ele tá sempre de olho. É ele que une as histórias também, e é ele que tá ali se você quebrar alguma regra. E aí ele vai te punir. Caraca. Divertido esse. É muito bom. E olhando aqui a imagem dele, caraca, ele dava muito um Funko, hein, Henrique? Só me dá de festa de Dia das Bruxas, que meu aniversário já passou. Caraca. Tem a Ana Paquin, né? Eu acho que é naquele segmento das princesas, né? Tem a minha Chapeuzinho Vermelho. Isso, é verdade. Ela é a virgem, inclusive. Eu lembro dela no filme. E tem umas bobeirinhas também, tipo... Quando a gente era criança, vocês lembram que
os nossos pais sempre avisavam pra tomar cuidado com o que tinha no seu doce, assim. Sim. Né, as drogas na bala, não sei o quê. E esse é a lenda da Gillette dentro do chocolate. Eu ia falar caco de vidro, eu lembro dessa. Exato. E aparece justamente isso, assim. Então são muitas coisas identificáveis, sabe? É muito divertido. Que legal, olha só, não conhecia, sabia? Esse passou por mim, vou deixar aqui pra eu poder assistir. Muito bom. Ô, Nath, você trouxe filme? Eu tenho 2 filmes, assim, que eles vão um pouco lados opostos. Eu assisti o Night of the Demons, que é de 88, que são jovens, arruaceiros, que vão comemorar o Halloween. Eles vão fazer a festa numa casa abandonada. E aí eles estão lá festejando. E aí, de repente, eles vão, vamos brincar de fazer um ritual aqui. E aí, nesse ritual, as pessoas começam a ser possuídas por demônios. Só que a maquiagem, assim, é muito efeito prático. Então, a galera fica feia. Eles ficam presos nessa casa, enquanto um e outro vai sendo possuído. E aí, então, para quem não tem problema com essa parte imagética do gore, dos demônios feios, etc., é um filme anos 80 que se passa na noite do Halloween, inclusive, né? Mas, para quem tem problema com isso, eu gosto muito de filme trecheira ou terrir também, né? Que a gente tava falando. E um filme que tem se passa no Halloween é o Idle Hands, que é a mão assassina. Então, também são jovens, assim, de repente, os pais de um cara foram de arrasta e eles não sabem da onde, e aí, de repente, eles descobrem que a mão do protagonista, uma das mãos, é a responsável porque está possuída por um demônio, apenas uma das mãos dele, né? E é divertidíssimo, assim, divertidíssimo. Muito bom. Eu assisti esse filme incontáveis vezes na minha vida. Verdade? Eu adorava. Eu alugava o VHS. Caraca, Entregando a idade uma aqui. Uma paixão. É muito divertido mesmo, muito besta. Tem uma cena que tá tendo uma festa que tá tocando o Offspring. E aí a mão... O baile. No baile da escola, assim. Aí a mão vem e cai na cabeça do vocalista e arranca, assim, o escalpo dele. É incrível. E eu gostava muito de Offspring na época também, então pra mim era o conjunto perfeito. Amor. Ô, Henrique, você já deu algumas dicas aí, mas tem mais alguma pra fechar aí? Indicações de clima de Halloween? Tem... As duas são muito parecidas uma com a outra. Tem um que eu nunca assisti, até vira e mexe eu esqueci o nome, mas daí eu perguntava pra Sil e a Sil me lembrava, e é o Ghostwatch, de 90. Os efeitos, nossa, perfeito. Eu nunca assisti, eu preciso caçar nas internets pra assistir. Não sei se o Rafa tá ligado que filme que é esse. Não conheço. Ele é um filme de 92, da BBC. Pelo que eu me lembro, assim, a história era um programa normal que existia de entrevistas e tal. Só que no Halloween eles fazem um episódio especial, que é logicamente roteirizado e pré-gravado, mas eles exibem como se fosse algo ao vivo. E era de uma casa com espíritos na casa, uma casa com possessão demoníaca, uma coisa assim. E aí vai acontecendo um monte de coisa bizarra, entendeu? E as pessoas ficam ligando. Mais ou menos o que aconteceu lá décadas antes, com Orson Welles falando da Guerra dos Mundos, tá ligado? Sim. E deve ser muito legal, assim. Nessas listas de filmes de Halloween, assim, que vira e mexe a gente vê no YouTube, vira e mexe aparece, assim, quem conhece mais do Ghostwatch. Eu tenho muita curiosidade de assistir. Deve ser bem legal, e eu sei que depois ele foi proibido, ele nunca mais pôde passar. E tem um outro, que é na mesma pegada, que eu acho que é do ano passado ou retrasado, que eu fui no cinema. E que eu adorei o Entrevista com o Demônio, o Late Night with the Devil. Tá ligado qual é? Sim. Divertidíssimo. É muito legal, é com aquele David Dastmalchian. Eu gosto dele desde... A primeira vez que eu vi ele foi no
Cavaleiro das Trevas lá do Batman. E eu adoro esse ator, todo filme que ele aparece eu acho ele super legal. E esse programa, ele é tão da hora, porque ele vira assim, no final dele, é um misto de demônio e é meio, sei lá, Lovecraftiano ao mesmo tempo. E eu adoro coisas de referências do Lovecraft. É super legal. Eu acho que ele tá até na Netflix, se bobear. E vale muito a pena assistir. É como se fosse um programa, um talk show. E no especial do Dia das Bruxas, eles convidam uma menina e a psicóloga dela, se eu não me engano. E assim, é uma menina que teria sido possuída por um demônio. Ou se ela ainda está possuída pelo demônio. E aí eles vão provocando ela até... E daí tem um cara que é tipo um mágico. Aí tem aqueles caras que, tipo, não acreditam no sobrenatural e ficam provocando. É assim, é um, abre aspas, vai dar merda televisionado. E é super divertido o filme. Eu adoro esse filme. Que legal. O David Dastmalchian, perdão. Ele foi tão bem como apresentador nesse filme que ele ganhou um talk show. Procurem no YouTube, chama Grave Conversations. Ele fica deitado em um caixão e o convidado fica deitado em outro caixão. Eles não olham pro outro. Eles vão pra falar de morte. É muito bom, gente. É muito engraçado. Ele é muito querido. Um beijo. Agora. Não, ele vai estar no. Ele vai fazer o Mr. Bison no Street Fighter novo. E ele tá na nova temporada de One Piece. Esse cara é muito foda, velho. Ele é maravilhoso. Eu tô muito curiosa por esse Bison. E sobre o Ghostwatch, rapidinho, é muito bom mesmo. E é isso que o Henrique falou. Foi uma pegadinha, né, que a BBC fez. E você pega um canal que tem a seriedade da BBC... E você pega tanto o apresentador quanto os jornalistas que vão lá na casa investigar o que está acontecendo, que é uma mãe com 2 filhas que falaram que estavam sendo assombradas lá na casa. E aí vai uma equipe para documentar, né? Clássico programa documentando fantasma que nunca tem nada, né? Então as pessoas acreditaram, porque era o apresentador, eram os jornalistas assim de sempre. E eles falaram que era um especial de Halloween e deixaram um aviso nos que tinha essas ligações ao vivo. Mas era para ter um aviso para quem ligasse. Porque, assim, entram ligações, né? Mas as pré-gravadas, as combinadas ali. E quem ligasse de verdade era para cair num aviso de que era de mentirinha. Só que foi tanta gente ligando que o aviso não deu conta e deu pau. Então as pessoas não estavam recebendo o aviso de brincadeirinha. E muita gente acreditou. Então, e é muito legal porque, assim, A Bruxa de Blair, que é um found footage super conhecido, é de 99. E o Ghostwatch é de 92. Então é tipo um rolê muito antes, né? E é uma coisa que jamais vai acontecer de novo, sabe? Hoje não tem como você fazer um negócio assim. As pessoas iam saber, as pessoas iam pesquisar ali na hora. Exato. Então é muito legal mesmo. E deu um ótimo filme, de qualquer forma. Independente de qualquer coisa, é um filme bem bacana. Plano detalhe da semana, aquele momento que a gente dá dicas pra vocês aqui. Obviamente, né, que você já anotou muitos filmes aí e tal, pra entrar no clima de Halloween. Falamos sobre Halloween em vários aspectos, né, em várias camadas diferentes. E dessa vez, pra começar aqui as dicas, dicas gerais, né, sobre qualquer coisa. Vamos começar com você, Henriquinho, enquanto as nossas convidadas vão se aquecendo aí. Sim, claro. Não que a gente tenha pego elas desprevenidas. Não, imagina, jamais. Não. Foram avisadas com antecedência. Beleza. Não conta pra ninguém. O meu primeiro plano detalhe, na verdade, ele é meio que um complemento do que a gente estava falando, né? Que você comentou da questão do Mujica, lá do personagem do Zé do Caixão, né? E eu lembrei, tem um vídeo, então minha primeira dica é um vídeo lá no YouTube do Entre Planos, do Max Valarezo, e chama assim, Zé do Caixão.
o pai do terror brasileiro. E ele conta basicamente a história. É curta, quase 15 minutos só, não é um vídeo longo para YouTube, mas ele conta bastante da vida do Mojica e da importância mesmo que ele teve no cinema brasileiro e como ele foi uma vitrine também, porque se você pegar qualquer diretor bom fora do nosso país que gosta de terror, eles também reconhecem a importância que ele teve, né? Pois é. Eu vou deixar assim como a primeiro plano detalhe esse vídeo do YouTube aí do canal da Entre Planos, beleza? Perfeito. Minha outra dica é um filme que eu fiquei com muito medo porque é um filme de terror que pode se tornar realidade e eu posso ser o vilão do filme. Sério? Sério. Sei. Que é o documentário A Vizinha Perfeita, da Netflix. Eu não sei se vocês assistiram. Assisti. E eu tô um dia de dormir mal à noite e virar a velha maluca do filme. Entendi. Por quê? É aliás, se eu não me engano, ele é dirigido por uma mulher. Então pode ser que ganhe um episódio do Rainhas do Grito também. Basicamente já fica a dica, já tô levantando a bola, tá, meninas? Acho justo. Ele é um documentário feito totalmente com base, na verdade, 95% com base naquelas câmeras corporais dos policiais americanos, sabe? Uhum. E a história é uma vizinhança numa cidade chamada Ocala, na Flórida, em que tem uma mulher, é um bairro predominantemente negro dessa cidade, e tem uma mulher de meia idade, branca, que ela sempre tá ligando pra polícia para reclamar das crianças, porque ela mora na casa dela, né, umas casinhas geminadas, e do lado da casa dela tem um gramadão, mas não é da casa dela, é um gramadão comum lá do bairro, e as crianças vão brincar, e ela vive reclamando até que acontece um crime e uma morte, e aí a gente descobre no decorrer do filme. Mas é muito impressionante, assim, tipo, você consegue sentir que ela tá fazendo meio que um personagem de uma pessoa sendo oprimida, é o que ela passa. Mas a gente também ouve das crianças e dos pais, né, dos vizinhos, o que eles contam dela, como é. Então é muito interessante isso daí, né? E é uma visão dos Estados Unidos que a gente não tem muito, né? Porque a gente geralmente assiste filme muito roteirizado. Então a gente tem uma visão X, mas é bom a gente saber, assim, exatamente como é, né? E é muito revoltante, assim, você fica puto da vida com a situação, você fica triste, e gente que gosta de eu que gosto muito de true crime, né, assisto bastante, foi um dos melhores do ano, assim, que eu assisti, sabe, que eu fiquei impactado mesmo, assim. Sim. Não, é legal você falar desse... Eu assisti, né, esse documentário e ele é muito bem montado, assim. Mas o que eu ia comentar é que a Geeta Gambhir, né, que é a diretora, ela tem um outro documentário de 2014, que eu já vou deixar aqui como um asterisco para quem gosta de cinema, que ela fez um documentário sobre o pai do Robert De Niro, que é o Robert De Niro Sr. O Robert De Niro Sr., ele foi um pintor e ele foi super reconhecido, né, durante o movimento ali da pop art e tudo mais. E aí, o documentário, que tem uns 40 minutos, conta a história de vida e a carreira do Robert De Niro Sr. Esse documentário é narrado pelo próprio pai, né, do Robert De Niro, e também pelo seu filho. Então é um documentário super intimista, assim, e eu acho muito bonito, assim, também, né, como acabou virando uma peça familiar, né, esse documentário. Então a Geeta, ela tem já essa habilidade muito latente, assim, de você ver como ela consegue pegar essas histórias, que às vezes são histórias mais íntimas e tal, e levar para o público de uma maneira também muito próxima, sabe? E aí isso que o Henrique falou é interessante mesmo, de você assistir e aí você fala, é isso mesmo? Tipo, nos Estados Unidos também tem vizinho maluco, gente bitolada e tal, né? E ela deixa isso muito claro, assim, sabe? Pra gente, mas de uma forma muito sensível, é realmente muito legal. Ô Sil, traz pra gente também seu plano detalhe. Eu vou falhar e vou indicar um filme de terror de novo.
Por favor. Mas é porque a gente falou muito de terror brasileiro, né? E eu queria trazer um recente, como eu disse, né? A própria Carne está em cartaz agora, então sempre incentivo a galera a ver no cinema mesmo para prestigiar. Mas o que eu queria indicar é um outro filme que saiu em junho desse ano, que é o Prédio Vazio, que foi dirigido pelo Rodrigo Aragão. Beijo, Rodrigo! Beijo, Rodrigo, um querido também. Ele já vem fazendo filmes de terror artesanal, digamos, porque ele faz muito monstro. E ele faz os monstros, ele constrói. Inclusive, tá em cartaz também, entrou agora finalmente o Enterre Seus Mortos, que é o filme novo do Marco Dutra, com Selton Mello, Marjorie St. Tá em cartaz agora no cinema também. E tem... o Rodrigo Aragão trabalhou nos efeitos especiais, né? Já aviso, tem muito bicho morto. Uhum. E ele construiu todos, assim. Então ele trabalha em filmes de outras pessoas, mas também faz os próprios. E o Prédio Vazio é o mais recente. É sobre um prédio que é assombrado. Eu achei que é sobre um prédio vazio. É sobre um prédio não tão vazio. Exato, exatamente isso. Talvez vocês até tenham visto recentemente um vídeo que viralizou da Gilda Nomati, que é uma atriz, que ela foi num programa desses, tipo Jornal Hoje, né? Esses jornais de horário de almoço, justamente para falar do Enterre Seus Mortos, porque ela tá lá também. E ela deu um show, assim, de atuação e deixou as pessoas um pouco chocadas. Viva, gritando no meio do programa, ninguém entendeu nada. E ela é a vilã do Prédio Vazio, ela é a zeladora ali desse prédio e ela é a pessoa que cuida, né, desse lugar e, consequentemente, das almas que estão ali. E chega um casal adolescente para procurar a mãe da menina que tinha se hospedado lá no carnaval e desapareceu. Então eles vão cair vítimas dessa personagem da Gilda. É um terror um pouco mais comercial mesmo, mais tradicional, né, com muitos efeitos práticos, né, feitos pelo Rodrigo Aragão, e que eu acho muito interessante, assim, até outra porta de entrada para quem quiser, né, consumir um pouco mais de terror brasileiro, num formato um pouco mais tradicional, assim. Então fica aí de indicação, tá? Eu acho que não tá em streamings, assim, mas tem para alugar, sabe, em vários serviços, então tá fácil também. É isso aí, muito bom, tá aí. Então temos YouTube, 2 filmes aqui indicados, lembrando para você que tá ouvindo a gente, né? Se você quiser pegar tudo que a gente está indicando aqui, a lista vai estar no post ou na descrição desse podcast aqui, é só você ir lá, clicar e ser direcionado para o que a gente está falando. Nath, e você? O que você trouxe de bom pra gente de plano detalhe? Olha, meu plano detalhe, eu vou cair em ser clichê de eu mesma, então eu vou ter que fazer indicação de terror, gente, não vai ter jeito, mas eu vou trazer um filme, uma série e um livro pra, assim, todos os gostos aí, né, pra vocês. Começando com o filme, que é o mais recente, inclusive ele é desse ano, de 2025. Bem 3 estrelas, bem portinha de entrada, não quer usar neurônio, conforto, algumas gostosas risadas. E ele, mesmo usando clichês, ainda surpreende e diverte, que é o Clown in a Cornfield, que acho que é um palhaço no milharal. Eu não sei como veio em português, mas achei ele bem decente, principalmente por ser um filme mais recente, assim, então acho ele bem legal. A série que eu queria indicar também é uma coisa bem leve, assim, mas serve para quem está se interessando por terror, mas que conversa com outros gêneros, que é a Entrevista com o Vampiro. Eu sei que existe o filme lá, com Tom Cruise, com Brad Pitt, etc. Porém, a série tem o meu coração. Eu acho que acaba abordando as coisas e os personagens muito melhor. E tem vampiros, povo LGBT animado e muita coisa boa aí. E de livro, eu queria indicar um livro bem curtinho de contos que lemos no nosso clube de leitura,
aqui em São Paulo, gratuito presencial para quem quiser, que é Os Sacrifícios Humanos, da Maria Fernanda Poeiro. É um livro, ela é latina, né? Então é um livro com um terror social bem identificável da nossa cultura, tal. Então fica aí minhas 3 dicas para vocês. Pô, sensacional, sensacional. Fica então essas dicas. E para fechar aqui o Plano Detalhe, eu geralmente não trago álbuns, né, de música aqui, mas dessa vez eu queria indicar um álbum. Tô apaixonado nele, assim, ouvindo direto e tô amando todas as faixas. Então, Halloween. Nossa, vai ser muito massa. Você fala, do Halloween, que você... Não, é um mais tupiniquim mesmo. O álbum chama Dominguinho e é uma parceria linda entre o João Gomes, o Mestrinho e o JP, e é um projeto que nasceu literalmente de um encontro ali entre os amigos, né? E aí foi gravado em um clima de domingo, assim, sabe, lá em Olinda, né? E aí resultou nessa mistura deliciosa, assim, da musicalidade brasileira. E a proposta é bem simples do álbum, assim. São esses 3 artistas, né, que acabam deixando aí a música encontrar eles e ir tocando ali, né, de uma forma bem acústica, assim. São 12 faixas que justamente celebram a força do forró, do piseiro, né, da MPB, e eles vão trazendo versões inéditas e releituras, né, de várias músicas ali, como por exemplo Pontes Indestrutíveis do Charlie Brown Jr., com um arranjo acústico, com sanfona, assim, é muito legal, assim. E esses 3 têm uma voz tão doce, tão gostoso, você ouve, sabe, vai percebendo a nuance ali entre as vozes deles e tal. Então é um álbum que tem uma vibe muito intimista, acolhedora, assim. Tem essa coisa meio de roda de amigos, de fim de tarde, assim. E ela valoriza demais essa delicadeza, sabe, dos instrumentos, a emoção, né, nas interpretações e tal. Tem momentos na música que você vê que um puxa o outro, sabe? O João tem uma hora lá que chama o Mestrinho, assim, meio que vai, entra você. Daí ele, sabe, dá uma leve erradinha, assim, tipo, no tempo, mas, sabe, é uma coisa, assim, tão orgânica, tão verdadeira, que é muito gostoso de ouvir. Então, se vocês gostam, né, de descobrir essas novas sonoridades, né, descobrir esses novos talentos também, né, que vem se unindo aí para criar músicas, né, tão bonitas, Dominguinho é uma experiência realmente maravilhosa aí, que me conquistou, e eu acho que vale a pena para você ouvir. Tá no Spotify, é fácil de ouvir, mas tem também várias dessas músicas no YouTube. Gente, chegando aqui ao final desse podcast Cinemação 623, batemos esse papo aqui sensacional sobre Halloween, para falar sobre filmes de Halloween, para Halloween e com Halloween. Então foi um papo completo aí sobre essa data comemorativa. Espero que você que está ouvindo esse podcast no dia que ele sair, que é a sexta-feira de Halloween, que você esteja aproveitando o seu Halloween. E se você vai aproveitar no final de semana para sair e fazer doces e travessuras, ou vai levar os filhos para fazer isso, aproveite, sabe? Brinque bastante, mande fotos também de como é que foi seu Halloween por aí. E eu tenho que agradecer aqui a presença dos meus convidados, que foi um papo sensacional. Então, Sil, queria te agradecer, né, pela sua presença aqui com a gente, foi maravilhoso. E por favor, deixa aí meios de contato, quem quiser ler, ouvir, saber mais sobre vida e obra de Silvana Pérez. O que ela faz? Ai, Rafa, obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui, ainda mais com este time hoje de amigos pessoais. Pois divertido.
Então obrigada por mais esse convite. Bom, quem quiser me achar, estou no Blue Sky e no Instagram como SEAL Pérez com Z. E estou no Rainhas do Grito, né? A gente tem, eu e Nath e Luiz e Cecília, né? O nosso podcast, canal no YouTube, fazemos críticas em texto também. Então, para achar a gente, Rainhas do Grito Cast lá no Instagram. E é isso, a gente sempre fala que a gente gosta também de conversar. Quem quiser falar com a gente, estamos por aí. Boa, é isso. Muito obrigado, Sil. Nath, obrigado também pela sua presença. E também deixa meios de contato aí, para quem quiser também acompanhar mais de Nath aí pelas redes sociais. Ou inclusive, de repente, marcar, não é? Um job. Pois é, né? Bom, primeiro, muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui falando de coisas que eu amo falar. Para quem quiser me encontrar, bom, primeiramente, meu profissional, eu sou psicóloga. Então, é só procurar Natália Malini no Insta que vocês acham. Fora do meu job psicóloga, vocês podem me encontrar como crítica de cinema e como alívio cômico do Rainhas do Grito. E outras besteiras que eu falo na internet, como Eita Que Fome. Aí no Instagram também solto uns vídeos lá independentes. Tamo aí, né? Espero que vocês entrem em contato com a gente, falem coisas, comentem aqui no Cinemação, gostaram ou não gostaram, pode vir elogiar a gente no inbox também. Nossa, te ouvi no Cinemação. Vai ser incrível fazer essa troca de contatos aí com todo mundo, que a gente adora unir os públicos. Demais, demais. É isso. Vão lá, né? Vão lá prestigiar as meninas, mandem comentários lá para elas saberem, né, que vocês vieram daqui. Então, cara, só tenho que agradecer mesmo a presença de vocês e agradecer também a presença do querido Henrique Risato, né, que mais uma vez esteve aqui com a gente nesse papo e falando sobre um tema que ele gosta muito, que é o horror, né, Henriquinho? E para quem não sabe, o Henrique é uma dessas pessoas que tem 2 redes sociais, né? Que você pode chegar e conversar com ele, não é isso, Henriquinho? Eu tenho o total de 2. 2, exato. Cara, obrigado mais uma vez, primeiramente, por ter convidado, mas na verdade eu que convidei, porque eu que falei, mano, vamos fazer um podcast de terror, vamos chamar as meninas. É, isso mesmo. Eba! E foi muito legal, eu tava bem ansioso. A gente teve a experiência da Horror Expo agora esse mês, e elas, também com a Luísa e com a Cecília, elas tiveram realmente um painel lá na Horror Expo, e que eu assisti, eu e o Dani, a gente tava lá presente, e elas falaram sobre os tropos de personagens femininas em filmes de terror, né? Uhum. Foi isso, e eu fiquei muito orgulhoso, assim, foi muito legal, assim, de ver vocês falando lá na frente. Então, acho que é a primeira vez que grava nós 4 juntos, até com a Nath, eu não sei se a gente já tinha gravado antes. Com a Sil já algumas vezes, mas com a Nath acho que é a primeira vez que a gente grava. Mas é uma das coisas boas de podcast, assim, que a gente vai fazendo amizade, né? Hoje, nossa, assim como o Rafa, que é meu amigo de infância, a Silvana e a Natália são minhas amigas. Quase todo dia a gente tá conversando. E eu já estive aqui, hein, Henrique? Sim. Já estive, você que não tava presente. Exatamente. Não, com certeza. Exatamente. Mas, vai se formando um grupo oficial sobre terror desse podcast, hein? Eu amo. Olha, a hora que me chamou, eu vou, hein? Justíssimo. E quem também quiser ver um pouco das minhas nerdices é Henrique Risato, com Z e 2 T's. Basicamente, eu tenho Instagram e o Letterboxd, que tem sido uma rede social que eu tenho gostado bastante. Eu tô deixando ela bem organizadinha, assim. É legal de ver as críticas curtinhas, porque faz tempo que eu não escrevo bastante pro Cinemação, então eu deixo umas críticas rapidinhas lá no Letterboxd. É isso. Vão lá e já deixem o comentário. Não acredito que você deu 5 para este filme. Exatamente. Sempre uma aventura. Sempre uma aventura, exatamente. É isso então, gente. Antes da gente terminar, eu gostaria de convidá-los aí para você classificar a gente, né, lá no Spotify. Isso ajuda demais para que a gente chegue a novos ouvintes. Então basta acessar
o Spotify, ir lá e dar as estrelinhas. Isso é bom pra gente, porque a gente acaba sendo apresentado a novos ouvintes. E se você curtiu esse episódio, então vamos continuar essa conversa, por que não? Manda aí sua crítica, sua pergunta, ou alguma teoria que você tenha, ou só um oi. Fala assim, tô aqui, tô ouvindo, gostei desse episódio. E você pode fazer isso através tanto das nossas redes sociais, né, no @cinemação, a gente está em todas elas, ou ainda pelo e-mail, contato@cinemação.com. Esse e-mail chega aqui direto pra gente, a gente te responde por lá e a gente vai continuar vendo e lendo tudo que vocês mandam. Então vamos manter essa conversa, porque é muito boa da gente continuar o assunto assim, de uma forma mais direta. Se você quiser conversar, inclusive comigo, é só me procurar aí por Rafa Arinelli. Eu também estou em todas as redes sociais, Instagram, Blue Sky, Twitter, e a gente pode continuar também trocando essa ideia por lá, por esses meios. E além de classificar a gente no Spotify, lembre-se que se você usa a Apple Podcasts, o Deezer, o Castbox ou a Aurelo, você também pode acompanhar a gente por lá e mandar seus comentários por lá também. Então siga o Cinemação nos principais agregadores, assim tudo que a gente publicar vai chegar direto aí para vocês e vocês não perdem nada, sem depender do algoritmo maluco desses agregadores de podcast. E se você quiser dar aquela força pro Cinemação, lembre-se que com o valor de um cafezinho por mês você já ajuda demais a gente aqui. A gente oferece um grupo exclusivo no WhatsApp, onde a gente pode trocar uma ideia ali mais direta com os autores, convidados e também os padrinhos, né, do Cinemação. E além disso, a gente envia também um presente para você no fim do ano. O link para se tornar um apoiador do Cinemação tá no post desse podcast ou na descrição dele. É isso, gente. O podcast Cinemação 623 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.